Bom dia. Hoje é dia 21 de novembro de 2020. Que a graça de Deus, o amor e a bondade do Senhor habitem ricamente em seu coração. E que o seu dia seja um dia marcado pela alegria, pelo gozo e pela segurança em Deus, nosso Pai. Senhor, para quem iremos nós? Esta é uma pergunta que o apóstolo Pedro fez ao Senhor Jesus num determinado momento do ministério de Cristo. O Senhor Jesus, ele havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E nessa ocasião, ele havia alimentado uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E o apóstolo João diz que após ele ter multiplicado os pães, ele no dia seguinte proferiu um discurso no qual ele se apresenta e diz assim: eu sou o pão da vida. E ele, então, manifesta claramente aos seus ouvintes o que é que ele havia vindo fazer ao mundo. Ele veio dar a sua vida para resgatar as suas ovelhas, aqueles que o Pai, desde toda a eternidade, havia lhe dado. Então, por causa do seu discurso, a multidão não entendeu e não creu. E Jesus, aparentemente, pelo contexto, ele ficou só ele e os apóstolos. Nós lemos assim em João 6:67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Com toda certeza, aquela multidão já não estava mais ali acompanhando Jesus. E é nesse momento que Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos? Aquela multidão seguia Jesus, não porque Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador, aquele que daria a sua vida. Mas ela estava seguindo Jesus pelo bem temporário que ele havia feito. Isto é, ele havia alimentado aquela multidão, ele havia operado outros milagres. Então aquela multidão estava seguindo Jesus, não por ser ele quem ele é, mas por aquilo que ele fazia. Então Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? E Pedro mesmo responde: Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Essa confissão de Pedro, ela é simplesmente maravilhosa. Crer não é o suficiente, porque crer qualquer pessoa pode. Agora veja o que Pedro diz: nós cremos e conhecemos que Tu és o Santo de Deus. A verdadeira fé, ela desperta no coração do pecador o desejo, a necessidade de conhecer mais e mais do seu Senhor. Mas não é aquele conhecimento teórico superficial, é aquele conhecimento que resulta de uma íntima comunhão com Deus. Ler as Escrituras para saber quem é Jesus, crer nas Escrituras porque o que ela fala é a verdade, e saber e conhecer que Jesus é o Santo de Deus. Hoje não é diferente. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo seguem a Jesus, não porque ele deu a vida dele para salvar o seu povo, mas por aquilo que as pessoas prometem em nome de Jesus. E as pessoas se deixam levar. As pessoas não vão examinar nas Escrituras para ver se isto é verdade. Por isso é que nós precisamos ser como Pedro. Senhor, para quem iremos? E a resposta de Pedro deve ser algo que nos desafie cada dia a buscar conhecer mais o Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus.
um bom dia e que Deus nos abençoe.